Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar hoje para vocês o conteúdo sobre tipos de herança e a lei de Morgan. Eu quero informar vocês que esse conteúdo está na apostila de terceiro bimestre de vocês, na unidade 38, a partir da página 2. Tudo bem? Vamos lá? A gente vai começar falando sobre a interação gênica, certo? A interação gênica ela é caracterizada como o tipo de herança condicionada por dois ou mais pares de alelos que estão em cromossomos homólogos diferentes e que interagem na determinação de variedades de um único caráter. Então a gente está falando de cromossomos homólogos diferentes, tá? A gente está falando de dois genes, cada um em um cromossomo homólogo diferente, então cada um em um parzinho diferente, né? Mas os dois genes desses dois cromossomos diferentes estão juntos na determinação de uma característica só, estão interagindo na determinação de uma única característica, tá? Como é o caso dessas interações simples, os genes têm a segregação independente, mas agem em conjunto para determinar uma característica só, um fenótipo só. Um exemplo dessa interação gênica que acontece é para a determinação das cristas em galináceos, tá? A crista de galinha. Existem 4 tipos de cristas de galinha: crista noz, rosa, ervilha e simples, tá? E aí, nesse caso, são 2 ou mais pares de genes que vão interagir na determinação de um caractere só. Nesse caso aqui, são dois genes, tá? E aí, a gente caracteriza a crista noz se ela tiver um Rzão e um Ezão. A gente caracteriza a crista rosa se ela tiver um Rzão e o Ezinho. Crista ervilha se tiver o Rzinho e o Ezão. Crista simples se tiver Rzinho e Ezinho, tá? Essa imagem aqui, eu coloquei ela mais ampliada aqui pra gente conseguir identificar melhor, tá? Então, a crista rosa, essa pontudinha aqui, tem que ter o Rzão. Essa crista ervilha, ela tem que ter o Ezão, tá? Forma como se fosse, sei lá, um topetinho. A simples é a mais conhecida, né? Com essas ondinhas, ela tem que ser totalmente recessiva. E a noz, ela tem que ter o Rzão e o Ezão, tá? Percebam que a gente está falando de R e E. É a mesma coisa se a gente estivesse falando o Azão, Bzão, Azinho, Bzinho que a gente falou nas outras aulas. Tá? Exatamente a mesma coisa. Inclusive, a forma de fazer vai seguir o genótipo do dihibridismo que a gente viu na aula passada. Só que aí a gente está vendo que são dois genes diferentes interagindo para determinar uma característica só, e não duas características diferentes e que acontecem ao mesmo tempo. Tá? Mas o jeito de fazer vai ser exatamente igual ao do dihibridismo, tudo bem? Então, essa interação gênica é determinada por dois pares de alelos em cromossomos diferentes, com dominância completa, tá? Então, se tiver o Rzão, determina o rosa. Se tiver o Ezão, determina a ervilha. Se tiver Rzão e Ezão, determina a noz. E se tiver totalmente recessivo, determina uma quarta variação da mesma característica, na verdade, que é a crista simples, tá? Vamos ver como é que funciona? Vamos lá? Não se assustem, porque isso aqui é exatamente igual ao que a gente já tinha visto. É um genograma maior, né, que vai acompanhar as características do dihibridismo, mas a gente já tinha visto isso, tudo bem? Não é mais novidade. A forma de montar esse genograma igualzinho ao que a gente já tinha montado lá nas outras aulas do dihibridismo. A única diferença é que lá a gente usou A e B, aqui a gente está usando E e R, só. Mas o jeito de fazer é exatamente igual, tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, as formas de cruzar essas informações, né? Esses dois genes, ele pode ser Ezão ou Ezinho, ele pode ser Rzão ou Rzinho. Então ele pode vir Ezão com Rzão, Ezão com Rzinho. E ele pode vir Ezinho com Rzão, Ezinho com Rzinho, tá? A mesma coisa que a gente colocou nas colunas, a gente colocou nas linhas, tá? E o jeito de montar isso aqui é exatamente igual ao que a gente já tinha visto, como eu falei para vocês agora, tá? Então, o jeito de fazer
esse genograma, ele segue as regras genotípicas do dihibridismo, mas aí a gente vai analisar dessa forma aqui, tá? Então, ó, se saiu Ezão e Rzão, mesmo que tenha um Rzinho, mesmo que tenha um Ezinho, ou mesmo que tenha o Ezinho e o Rzinho, tem Ezão e tem Rzão, então esses quatro genótipos diferentes aqui determinam um fenótipo só, que é o fenótipo da crista nós. Tá? E aí ele apareceu 9 vezes em 16 resultados. Se a gente contar aqui quantas vezes apareceram, a gente vai ver essa distribuição totalizando 9 resultados. Para a crista ervilha tem que ter o Ezão, mas o R tem que ser recessivo, então tem que ter Rzinho, Rzinho. Apareceram 3 vezes no total em 16 resultados. Para ser a crista rosa, como ela é meio híbrida também a proporção é 3 para 16 resultados. E a crista simples, como ela é totalmente recessiva, obviamente ela apareceria numa menor quantidade de vezes. Nesse caso aqui, só uma vez em 16 resultados. Percebam que a gente chegou nas proporções fenotípicas equivalentes às proporções fenotípicas do dihibridismo, tá? 9 para 3 para 3 para 1. Essas são as proporções fenotípicas do dihibridismo e que a gente achou aqui nessa alteração gênica também. Aí agora falando de epistasia. A epistasia é o tipo de herança onde um gene, que ele é chamado de epistático, ele impede a expressão fenotípica do outro gene, que é chamado de hipostático, né, que vai ser inibido, digamos assim. Esse outro gene, ele não é o seu alelo, não é que o azão está inibindo o azinho, ele não é o seu alelo, tá? Está situado em outro cromossomo e atua na determinação do mesmo caráter, tudo bem? Por isso que um influencia na expressão do outro, porque os dois estão agindo na determinação de uma característica só. E essa epistasia, ela pode ser dominante ou recessiva, quando o gene dominante impede a expressão do recessivo, ou ela pode ser recessiva, quando o recessivo em dose dupla, né, Ezinho, Ezinho naquele caso, aí sim ele vai impedir a expressão fenotípica do dominante. O exemplo que acontece para aplicação da epistasia, determinação da cor dos pelos de cachorro, tá? Que a gente tem esse tipo de raça, é o labrador, né? E aqui a gente tem o marrom mais claro, esse bege aqui tem o focinho preto e esse bege aqui tem o focinho marrom, tá? Quando a gente quando a gente analisa essas proporções genotípicas desse genograma aqui, a gente vê que essas proporções genotípicas seguem o dihibridismo, mas as proporções fenotípicas são diferentes e aí a gente chega numa proporção de 12 para 3 para 1, tá? Em 16 resultados aqui. Então a gente conta os marrons, né? Mas esses 3 marrons mais claros aqui, eles vão ser o dominante, né? O 3 vai ser esse híbrido, esses 3 aqui. E o 1, que vai ser o recessivo, vai ser o cachorro com pelo bege e o focinho claro. Tudo bem? Isso é caracterizado como epistasia dominante, mas a gente ainda tem a epistasia recessiva. Nessa epistasia recessiva, as proporções também seguem o dihibridismo, então o jeito de fazer vai ser exatamente igual. As proporções fenotípicas também vão mudar e aí a gente vai chegar numa proporção de 9 para 3 para 4. Olha, aqui a gente tinha chegado numa proporção de 1 recessivo, porque a gente estava falando de epistasia dominante, tá? Aqui, como a gente está falando de uma epistasia recessiva, o recessivo aparece mais vezes, 4 vezes. São essas 4 que determinam o pelo de camundongos, no caso o albino, tem o pelo branco. Esses 3 vão ter a cor preta, né? Tá aqui caracterizado meio que com cinzinha, a imagenzinha do camundongo. E o dominante vai ser o 9 vezes que ele é caracterizado pela cor agute, esse marronzinho. Poligenia. A poligenia é um tipo de interação gênica determinada pela ação de 2 ou mais alelos situados em cromossomos homólogos diferentes, eles se segregam independentemente
e cada um contribui com um pequeno acréscimo. Aqui não vai ser igual à interação gênica, porque lá eles podem ter uma dominância completa, um domina sobre o outro e os dois determinam uma característica só. Aqui não existe essa dominância, existe uma colaboração, digamos assim, de cada gene para a determinação de uma característica só. Então a gente tem o efeito cumulativo, né? E isso no fenótipo vai dar um efeito de variação gradativa. A gente tem um exemplo na espécie humana, que acontece a poligenia, que é a determinação da cor da pele, né? A gente tem desde o negro até o branco e a gente, analisando as pessoas ao nosso redor, a gente consegue perceber que existe essa variação gradativa no tom da pele, certo? Isso é determinado por esses genes que têm esse efeito cumulativo e vão dar essa variação gradativa, tá? Entre um tom mais escuro, um médio, um claro e numa proporção fenotípica de 1:4, para 6, para 4, para 1, tá? Então aqui não é porque a pele negra é que vai ser dominante, a pele recessiva é que vai ser o branco, né? Não tem isso porque a gente está falando de vários genes que vão acrescentar uma parte da determinação daquela característica. A gente precisa falar ainda sobre a pleiotropia. Eu acredito que não esteja na apostila de vocês, mas é importante falar porque é uma herança em que um único par de genes condiciona várias características simultaneamente. É exatamente o contrário da interação gênica. Na interação gênica são vários genes determinando uma característica só. Aqui a gente tem um gene só determinando várias características. Tudo bem? Então tem o efeito múltiplo, e aí os exemplos, essas características, né, aqui são aplicadas um gene só, normalmente está associado a síndromes e a doenças, como é o caso da síndrome de Lawrence, síndrome de Marfan e a fenilcetonúria. A síndrome de Lawrence, Lawrence-Moon, por exemplo, causa obesidade, oligofrenia, que é um tipo de deficiência mental congênita, polidactilia, mais de 5 dedos na mão, hipogonadismo, que é o mau desenvolvimento das gônadas sexuais, testículos e ovários. A síndrome de Marfan causa defeitos cardíacos, problemas visuais e aracnodactilia, é o fato dos dedos da mão terem um tamanho maior do que o normal. E a fenilcetonúria, que causa deficiência mental, convulsões, icterícia, que é a pele amarelada pelo efeito dos derrames de bilirrubina no sangue causados pelo fígado, né, que não está reabsorvendo as hemácias velhas do sangue. Também causa queda de cabelo e a urina muito concentrada. Nós ainda precisamos falar sobre a lei de Morgan, é a terceira lei da herança. A gente falou da primeira lei, era a primeira lei de Mendel, sobre o monohibridismo. A segunda lei da herança também era de Mendel, falando sobre o dihibridismo. E aqui essa terceira lei da herança é a terceira lei de Morgan. Refere-se ao estudo de duas ou mais características distintas, características diferentes, cujos genes estão em locos diferentes, mas no mesmo cromossomo. Estão em localizações diferentes, mas no mesmo cromossomo. A gente tem ali o cromossomo como sendo um xizinho, né? E aí a gente pode ter um alelo num bracinho, em uma cromátide, e outro alelo em outro bracinho, em outra cromátide. Tudo bem? Em 1911, esse senhor aqui, o senhor Thomas Hunt Morgan, encontrou um desvio em relação a essa segunda lei de Mendel, quando ele disse que os fatores que os determinam se segregam independentemente uns dos outros. Ele percebeu que os dois genes, eles do mesmo cromossomo, eles podem ir juntos para o mesmo gameta, tá? Não necessariamente eles se segregam independentemente. Se eles passarem juntos para o mesmo gameta, eles vão fazer uma ligação. Essa ligação é chamada de linkage. Esse linkage é a associação de genes não alelos situados em locos diferentes no mesmo cromossomo. Então, em um bracinho ou em outro bracinho no mesmo cromossomo, não é no par homólogo, tá? É no mesmo cromossomo. Quando eu falo o cromossomo homólogo, que está no par homólogo, nós temos 46 cromossomos divididos em 23 pares. Esses pares, por exemplo, vamos falar do par 12. Os
Só um exemplo jogando aqui. Esse par 12 pode ter um gene no cromossomo A e outro gene no cromossomo B do mesmo par 12, tá? Ali a gente fala que são genes que estão em cromossomos homólogos. Aqui, esses cromossomos não são homólogos, a gente está falando de um cromossomo só. Então tem os dois genes em dois lugares diferentes no mesmo cromossomo, só no cromossomo A do par 12. Tudo bem? E aí quando eles se associam, eles formam esse linkage. Eles vão formar esse linkage, eles vão se ligar com a intenção de fazer uma troca de segmentos. E a isso a gente dá o nome de crossing over. Vai acontecer entre cromátides de cromossomos homólogos durante a meiose. Então calma, cromátides são os bracinhos do cromossomo, né? A gente tem o cromossomo formando um xizinho. Na verdade, eles não são formados por dois bracinhos que se cruzam, eles são formados por dois bracinhos que se conectam pelo meio, tá? Esse bracinho é uma cromátide e esse bracinho é outra cromátide. Desses cromossomos homólogos durante a meiose. A meiose é um processo de divisão celular para produzir gametas, para produzir óvulo e espermatozoide, tá? Que acontece por conta da gametogênese, então essa produção de gametas, óvulos e espermatozoides. E aí isso é chamado também, além de ser chamado de crossing over, também é chamado de permuta, que vai permitir novos arranjos entre os cromossomos, que são os cromossomos recombinantes. Tá? Vai passar por um processo de recombinação e os cromossomos resultantes vão ser os recombinantes. Tá? Os genes estão no mesmo cromossomo, podem estar próximos ou eles podem estar longe uns dos outros. Então, assim, dentro da mesma cromátide, né? Ela pode estar pertinho uma da outra ou ela pode estar lá na outra ponta da cromátide. Quanto mais perto, menor é a possibilidade de fazer essa permuta, porque essa permuta, esse crossing, acontece por troca de segmentos. Se ele estiver muito pertinho um do outro, ele ainda está no mesmo segmento. Se ele estiver mais longe, ele está em outro segmento, então aumenta a chance dele fazer essa permuta. Tudo bem? Então a gente conclui que a frequência dessa permuta é diretamente proporcional à distância que os genes estão do mesmo cromossomo. Tá? Como assim, professora? Desse jeito aqui, tá? A gente sabe que esses cromossomos homólogos, a gente tem aqui o par A e o par B do cromossomo homólogo 12, que é o exemplo que eu tinha pego no começo, certo? Eles vão juntar, né? Estão vendo que eles são só homólogos. Quando eles se juntam, eles formam o linkage e esse linkage é com a intenção de fazer o crossing over. O crossing over é quando eles cruzam essas perninhas da cromátide, né? E eles vão trocar o segmento. Percebam o resultado aqui, né? Percebam, inclusive, que em uma cromátide não houve alteração. Na outra cromátide do outro cromossomo também não houve alteração. Houve alteração só as cromátides que a gente vai chamar de recombinantes. Nas cromátides que não houveram alteração, a gente chama elas de cromátides parentais, tá? Então, um detalhe importante a ser notado é que a soma das porcentagens dos recombinantes corresponde à taxa de permuta. O tanto que sofreu essa recombinação é o tanto que permutou. Essa taxa de permuta, então, ela pode ser no máximo de 50%. Porque aí a gente volta aqui, ó. A gente percebeu aqui que do 100% do cromossomo, aqui vamos supor assim, 20% sofreu alteração, né? Então ele continua com a sua essência na cor azul, no exemplo daqui, e só um pedacinho, um segmento é que foi recombinado, tá? Isso, o máximo que pode acontecer é virar uma cromátide azul com uma cromátide vermelha no mesmo cromossomo. A taxa máxima de recombinação é essa. Porque se ficar mais do que 50% vermelho aqui, concorda comigo que é a mesma coisa de ter virado isso aqui? É como se eles tivessem só trocado de lugar. Mas aí a taxa de permuta a gente conta de 0 até no máximo 50. Porque senão não é mais permuta. Tudo bem? Então a taxa máxima de recombinação é 50% entre os genes de dois pares de alelos em 100% das células. E aí a gente vê aqui isso acontecendo durante a meiose, tá? A gente tem o cromossomo paterno, o materno, formando o nosso DNA, né? Antes de formar os gametas, os óvulos e os espermatozoides, as células se replicam. O DNA replica, inclusive, tá?
Então a gente tem aqui, ó, o cromossomo maternal, ele é rosinha, ele é roxinho com uma pontinha rosa. E o cromossomo paterno, ele é azul com uma pontinha azul mais claro, tá? Aí a gente vê aqui, ó, que na hora da replicação fica um cromossomo inteiro roxo com rosa e um cromossomo azul com azul. Se não aconteceu o crossing over, o cromossomo azul com azul claro, ele vai só ir sozinho para uma célula e depois, na segunda fase da meiose, vai ir cada cromátide para uma célula. E aí vai ficar no total aquela célula com metade dos cromossomos, que é o normal para uma célula gamética. Tá? Isso vai acontecer com o azul e com o roxinho também. O roxinho com a pontinha rosa, ele vai sozinho para uma célula, né, durante a primeira etapa da meiose. E na segunda etapa da meiose, vai cada cromátide para uma célula, formando esses gametas que tem metade dos cromossomos mesmo, ok? Agora, se acontecer esse crossing over, ele vai primeiro formar o linkage, lembra que ele vai se juntar, então ó, tava distante aqui um do outro, colou um no outro, tá? Com a intenção de fazer o crossing over. Então ele vai trançar as perninhas aqui. Como resultado desse crossing over, trocaram de perninha, tá? Aqui embaixo a gente tem um cromossomo azul com uma pontinha azul clara e outra pontinha rosa, porque essa rosa é a parte recombinante. O outro cromossomo, que é roxinho, ele tem uma perninha rosa e a outra perninha azul clara, que é a parte recombinante, tá? Aí, esse cromossomo azul aqui, ele vai passar sozinho para uma célula, ainda para finalizar a primeira etapa da meiose. E na segunda etapa da meiose, ele vai abrir esse cromossomo, metade vai para um lado, então vai formar uma cromátide azul com a pontinha rosa, outra para o outro lado vai formar uma célula com a cromátide azul com a pontinha azul, tá? E o outro lado, o outro cromossomo, que é roxinho, vai fazer a mesma coisa, então ele vai se separar, vai um roxinho com rosa para um lado, um roxinho com azul claro para o outro lado. Percebam que aqui a gente tem dois tipos de gametas, né? O azul com azul claro, o roxo com rosa. Aqui, quando acontece o crossing over, a gente tem 4 já. O azul com azul claro, o azul com rosa, o roxo com azul e o roxo com rosa. Tá bom? Então, esse crossing over, ele sempre que os genes de 2 pares de alelos ocupam locus do mesmo cromossomo, a recombinação observada é sempre menor que 50%, pelo fato que eu tinha falado lá pra vocês, tá? Esses gametas, então, eles vão ter sempre uma porcentagem de parental, que vai ficar sempre acima de 50%, e uma parte recombinante que vai ficar sempre abaixo de 50%. O parental vai ser esse aqui, né, que vai permanecer igual, e o recombinante é só a partezinha que trocou, tá, que permutou. Essa porcentagem de crossing over, existe inclusive uma fórmula para ela, né, que é a taxa de recombinação, que é igual à quantidade de recombinantes dividido pela quantidade total de gametas vezes 100. Tudo bem? E aqui embaixo, nessa imagem, já está falando dos arranjos cis e trans, que são esses aqui. A ligação é chamada de cis ou acoplamento, quando os dois genes dominantes, azão e bezão, estão em um cromossomo e os dois recessivos, azinho e bezinho, no outro. Então eles vão se associar, eles vão se ligar, porque eles são alelos. E um está em um cromossomo, outro está em outro cromossomo. Então os cromossomos vão se acoplar, do jeito que está mostrando aqui. Um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui, eles vão acoplar. A ligação é chamada de trans ou repulsão, quando cada cromossomo possui em um dos locos em um gene dominante e no outro um gene recessivo, tá? Então a gente tem um cromossomo com o azão e azinho, outro cromossomo com bezão e bezinho. Então eles não vão se associar, eles não vão se ligar, eles vão se repulsar. Tudo bem, gente? Então esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Peço para vocês passarem o link desse vídeo para os colegas que vocês sabem que não tiveram acesso a esse vídeo, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!